Qual é a maneira correta de pensar como um programador? Para desenvolver programas, o programador se utiliza de uma técnica de raciocínio conhecida como lógica de programação, que significa o uso correto das leis do pensamento, objetivando a produção de soluções logicamente válidas e coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar. E o objetivo principal do estudo da lógica de programação é a construção de algoritmos coerentes e válidos. Mas o que é um algoritmo? Nesse vídeo, veremos o conceito de algoritmos e como podemos representá-lo usando diagrama de fluxo e pseudocódigo. Os programadores pensam utilizando a lógica de programação. Bem, a lógica é a organização e planejamento de instruções em um algoritmo, com o objetivo de tornar viável a implementação de um programa ou software. A lógica de programação nada mais é do que a organização coerente das instruções do programa para que seu objetivo seja alcançado. A lógica de programação se utiliza dos algoritmos para representar mais fielmente seu raciocínio. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de instruções para resolver algum problema, passo a passo. É uma sequência de passos claros e precisos que visam atingir um objetivo bem definido. Na medida em que precisamos especificar uma sequência de passos, precisamos utilizar ordem, ou seja, pensar com ordem. Portanto, precisamos utilizar lógica. É preciso pensar em etapas e nas ações de cada etapa de forma ordenada e válida. O algoritmo é a própria sequência de instruções para a execução de uma tarefa. De uma forma mais simples, algoritmo é uma receita, um roteiro que indica todos os procedimentos necessários para realizar algo ou resolver algum problema. Uma vez que temos uma solução algorítmica para um problema, fica fácil traduzi-la para qualquer linguagem de programação através do processo de codificação. Geralmente, algoritmos são executados por computadores, mas nós humanos também processamos algoritmos. Por exemplo, como você contaria o número de pessoas em uma sala? Bem, se você, como eu, provavelmente você aponta a pessoa uma de cada vez e conta a partir do zero. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bem, isso é um algoritmo. Convém enfatizar mais uma vez que um algoritmo é uma linha de raciocínio que pode ser descrito de diversas maneiras, de forma gráfica ou textual. As formas gráficas são mais puras por serem mais fiéis ao raciocínio original, substituindo um grande número de palavras por convenções de desenhos. O diagrama de fluxo é uma forma esquemática de representar a relação entre ideias e conceitos. Frequentemente é utilizado para especificar algoritmos de maneira gráfica. Ele tem a presença de um vínculo entre os conceitos enunciados e uma inter-relação entre as ideias. Sempre que existe um diagrama de fluxo, há um processo ou um sistema traçado através de símbolos visuais que, em vez de termos verbais, simplificam o funcionamento deste processo e o torna cada vez mais claro e evidente ao leitor. Para que o diagrama de fluxo tenha sentido, deve haver um caminho para uma solução que parte de um único início e atinge um ponto final. Convém revisar o diagrama para comprovar o cumprimento de seu objetivo com clareza e precisão. Os símbolos mais utilizados nos diagramas de fluxo são a seta, que indica sentido e trajetória, o retângulo, que representa um acontecimento ou processo, o losango, que representa uma condição, o círculo, que representa um ponto de conexão e outros mais. Para fins de ilustração, mostrarei como ficaria o algoritmo de contagem de pessoas em uma sala, representado por um diagrama de fluxo. O algoritmo tem início e fim. Inicializamos o contador com 0, que no caso demos o nome de n. Em sequência, verificamos se há pessoas na sala. Enquanto ainda houver pessoas na sala, o contador é incrementado em 1. Se não houver, o algoritmo finaliza. Contudo, deve ser menos fácil
entender essas representações do que na forma textual. Isso ocorre porque é necessário conhecer as convenções gráficas de cada uma das técnicas, que, apesar de simples, não são naturais, pois estamos mais condicionados a nos expressar por palavras. Outra desvantagem é que é sempre mais trabalhoso fazer um desenho do que escrever um texto. Assim, a partir de agora, vou optar pelos métodos textuais, que apesar de menos puros, são mais naturais e fáceis de usar. Assim, vamos tentar expressar o nosso algoritmo em pseudocódigo, que é um código com sintaxe parecido com o português, que lembra uma linguagem de programação. O pseudocódigo possui um conjunto de regras que visam restringir e estruturar o uso do português na representação dos algoritmos e que, intencionalmente, se aproximam da maneira pela qual fazem as linguagens de programações reais, como C, Java e Python, com a finalidade de facilitar a futura codificação dos algoritmos. Vamos ao pseudocódigo do nosso exemplo. Faça n igual a 0. Enquanto houver alguma pessoa na sala, determine que n é igual a n mais 1. Como interpretar esse pseudocódigo? Bem, a linha 2 declara, digamos, uma variável chamada n e inicia seu valor em 0 e significa apenas que no início de nosso algoritmo, a coisa com a qual estamos contando tem um valor de 0. Afinal, antes de começarmos a contar, não contamos nada ainda. Chamar essa variável de n é somente uma convenção. Eu poderia tê-la chamado de qualquer coisa. Agora, a linha 3 demarca o início de um laço, que é uma estrutura de repetição, ou seja, uma sequência de passos que se repetirão um número de vezes. Assim, em nosso exemplo, o passo que estamos dando é contar pessoas na sala. Abaixo da linha 3 está a linha 4, que descreve exatamente como iremos contar. O recurso significa que é a linha 4 que se repetirá. Então, o que o pseudocódigo está dizendo é que depois de começar em 0, para cada pessoa na sala, somaremos 1 a n. Agora, esse algoritmo está correto? É importante que o algoritmo tenha uma sequência válida e coerente para que se alcance o objetivo esperado. Bem, vamos trabalhar nele um pouco. Ele funciona se há 2 pessoas na sala? Vejamos, na linha 2, começamos com 0 para n. Para cada uma dessas 2 pessoas, acrescentamos 1 a n. Então, no primeiro passo pelo laço, atualizamos n de 0 para 1. No segundo passo, pelo mesmo laço, atualizaremos n para 2. Portanto, no final desse algoritmo, n é 2, que de fato é o número de pessoas na sala. Até aqui tudo bem. Que tal algo mais complicado? Suponha que não há pessoas na sala, além de mim, que estou fazendo a contagem. Na linha 2, novamente, iniciamos com 0 para n. Dessa vez, entretanto, a linha 4 não se processa, já que não há uma pessoa na sala, e portanto n permanece 0, que de fato é o número de pessoas na sala. Bem simples, certo? Mas contar pessoas uma de cada vez é bem ineficiente mesmo, não é? Claro, podemos fazer melhor. Por que não contar 2 pessoas de cada vez? Em vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, por que não contar 2, 4, 6, 8 e assim por diante? Parece até mais rápido, e com certeza é. Vamos expressar essa otimização em pseudocódigo. Deixamos n igual a 0. Para cada par de pessoas na sala, determinamos que n é igual a n mais 2. Mudança bem simples, certo? Ao invés de contar pessoas, uma de cada vez, contamos aos pares. Este algoritmo é, portanto, 2 vezes mais rápido do que o último. Mas está correto? Vejamos, ele funciona se há 2 pessoas na sala? Na linha 2, iniciamos com 0 para n. Para essa dupla de pessoas, acrescentamos 2 a n. Então, no final desse algoritmo, n é 2, que de fato é o número de pessoas na sala. A seguir, suponha que não há ninguém na sala. Na linha 2, começamos com 0 para n. Como anteriormente, a linha 4 não se processa, já que não há pares de pessoas na sala. Então, n permanece 0, que de fato é o número de pessoas na sala. Mas, e se há 3 pessoas na sala?
como esse algoritmo se comporta. Vejamos. Na linha 2, começamos com 0 para n. Para cada dupla de pessoas, acrescentamos 2 a n. Mas e aí? Não há outro par de pessoas na sala, então a linha 3 não se aplica mais. E, portanto, ao final do algoritmo, n ainda é 2, o que não é correto. Na verdade, diz-se que esse algoritmo é falho, porque contém um erro. Vamos corrigir com um novo pseudocódigo. Façamos n igual a 0. Para cada par de pessoas na sala, determinamos n é igual a n mais 2. Se resta ainda uma pessoa, determinamos n é igual a n mais 1. Para resolver esse problema específico, introduzimos na linha 5 uma condição que só é executada se há uma pessoa que não formou par com outra. Agora, se há uma ou 3 ou qualquer número ímpar de pessoas na sala, esse algoritmo irá contá-las. Podemos fazer melhor? Bem, poderíamos contar em grupos de 3, 4 ou mesmo 5 e 10. Mas, além disso, vai ficar um pouco difícil de apontar. No final das contas, sejam executados por computadores ou por humano, os algoritmos são apenas um conjunto de instruções com que resolvemos problemas. Mas essas instruções têm que ser descritas em passos sequenciais e coerentes. Quanto maior o problema a ser resolvido, maior o número de passos para a solução. Por isso, é importante sempre quebrar o problema em etapas e depois quebrar as etapas em passos, que são pequenas ações de cada etapa. Se você gostou, dá um like e clica em inscrever para assinar o Casal Dev, porque eu e a Helena estaremos simplificando a programação para você desbloquear de uma vez por todas a habilidade de programar e se tornar um desenvolvedor fluente. E quando você se inscreve e toca o sino, isso é, badala esse sininho aí, você vai receber a notificação de vídeo novo, quando nós simplificarmos a programação para você. E para finalizar, segue a gente lá no Instagram, @casal.dev. Lá nós postamos o nosso dia a dia como programadores, além de dicas, conceitos e tutoriais imperdíveis. Lá também vamos te avisar quando fizermos uma aula ao vivo. Lá você também vai conhecer nossos filhos, o André e a Débora. Então vai lá no Instagram para a gente se conectar muito mais. @casal.dev. Um abraço e assine o canal Casal Dev. Clique aí agora e inscreva-se. A gente se vê no próximo vídeo para nós continuarmos simplificando a programação. Até mais!